Bom dia a todos. Vai dizer que vai dar 5 minutos para a gente falar, a gente fica ansioso, né? Bem, eu agradeço o convite, Miriam, que está falando para vocês, né? Para a gente é muito especial. Meu nome é Mayra, sou médica, neurologista, e essa, né, eu olhando elas duas ali falando, eu falei, nossa, elas estão falando já, né? Como é que eu vou resumir isso aqui? Né, que a Miriam tinha falado, pediu para eu dar umas breves palavras. Eu disse, eu tenho uma palestra, tem uma palestra não, porque 1 hora e não vai dar tempo. Tá bom, entendi o recado, né? Mas essa questão hoje do ambiente de trabalho, e hoje essa questão, quando elas falaram ali da saúde mental, eu digo que graças a Deus a gente vem falando cada vez mais sobre isso, né? O Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. É o número 1 do mundo em ansiedade. É o país que mais consome ansiolíticos do mundo. E nós somos o 5º país depressivo do mundo. Né? E não é porque é país de terceiro mundo, não. Porque tem países de primeiro mundo, mundíssimo, né? Primeiríssimo mundo, que também vem segundo, terceiro. Né? Então, hoje eu acho que é isso que a gente vive no nosso mundo. Tá? Essa ansiedade, eu digo assim, o pessoal fala assim, nossa, mas o tempo está passando, né? Eu digo, gente, não é o tempo que está passando. A Terra, o movimento de rotação e translação da Terra, ele continua o mesmo, um pouquinho adiantado. Somos nós, né? Somos nós que estamos pensando assim, somos nós que estamos adiantados, correndo. Aí vem o que estão, a palavra, que antes a gente só falava do estresse, né? E nós temos muitas informações. Então, não tem como a gente não se sentir ansioso, estressado e até mesmo evoluir para a questão da depressão, que a ansiedade e a depressão, em algum momento, às vezes, elas caminham bem juntos, né? E isso no ambiente de trabalho, que como elas estavam falando, porque hoje a gente vive um mundo muito competitivo, né? Muito. Independente de ser empreendedor, independente, por exemplo, eu sou médica, né? Independente da profissão, nicho que você trabalha, mas a gente sempre está competindo, a gente não pode perder, a gente não quer perder, a gente tem que sobreviver, né? Porque eu trabalho, como é que eu vou pagar as contas? Então, assim, tudo isso é um trabalho, é um pensamento constante ali, muitas vezes a gente vai dormir e acorda pensando nisso. Né? A gente fica preocupado, será que eu vou perder o trabalho? Chegou um colega novo, e, né, então assim, a gente vive assim, eu digo, né, hoje em dia, a gente, né, Vilane, nós somos da Pastoral da Sobriedade, a gente tenta viver o só por hoje, mas eu confesso que é difícil a gente ver o só por hoje, porque amanhã, depois, né, e isso vai trazendo angústia, uma agonia pra gente, né, e isso nos transforma em ansiosos. Né? Isso traz uma carga, né, que a gente quer dar conta, a gente quer fazer, a gente pensa, a gente quer produzir, a gente não quer errar, a gente não quer perder, e isso a gente vai somando, mais 1 é 2, mais 2 é 4, mais 4 é 8, quando a gente vai ver, às vezes uma gotinha derrama, né, naquele copo d'água, que esse copo d'água muitas vezes é a gente. É o medo do futuro ou é a previsibilidade do futuro? É mais digamos, um medo, né? Porque a gente quer, assim, nesse mundo corrido que a gente vive, né? Com tantas informações, a gente quer dar conta. E a cabeça, eu digo assim, o pensamento, muitas vezes tem pessoas que desenvolvem a síndrome do pensamento acelerado. Porque você está, como ela falou ali, de repente, né? Quando ela falou, a gente está aqui falando, mas de repente você já está pensando ali mais tarde, o que você vai fazer amanhã, na segunda-feira, o que você tem que entregar, o que você tem que fazer, você tem que entregar direito, você não pode errar, porque estão esperando que você faça isso, que você faça aquilo, né? Então é tudo isso. Então é um medo do futuro, mas o medo, eu digo assim, de não errar, de querer fazer direito, porque eu não posso perder. Eu não posso perder a oportunidade, eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder para o meu colega, né? Eu tenho que dar o meu melhor e é uma cobrança que um cobra o outro. Né? Eu acho que hoje as empresas, elas estão, né, com o RH e tudo, eles estão, graças a Deus, estão falando muito isso com os seus funcionários, com os seus colaboradores, eles estão acolhendo melhor, porque há 15 anos atrás, você não via falar muito isso.
dentro, né, das empresas, o RH, era só um medo, chamou do RH, pronto, perdi meu emprego. Era isso que as pessoas enxergavam no RH. Hoje não, o RH está ali, o RH tenta marcar consulta, conversa com né, o seu colaborador, oferece uma ajuda, que é isso que a gente tem que fazer. Porque apesar de vocês estarem conversando aqui, eu acho que ainda existe muito preconceito. Era esse pouquinho que, né? Existe preconceito. Eu digo isso que eu escuto todo dia, isso no meu consultório. Marcar até, estava conversando ali com a Edilane. Eu vou encaminhar para... Não, terapia não, doutor. Eu não sou doido não, imagina, não vou para terapia não. Estou quase doido. Receituário azul, né? Fica aqui. Aí, doutora, vou usar faixa preta. Não, filho, não, calma. Né? Então, às vezes, você tem que ter um pouco mais de paciência para você chegar no paciente, né? E explicar que ele pode estar precisando, sim, da medicação, ele pode sim estar precisando de ir fazer uma terapia, né? E às vezes ele tem preconceito com ele mesmo, imagina o preconceito que ele não tem no ambiente de trabalho, né? Tem pessoas que pedem o vizinho para ir comprar o remédio. Doutora, eu pedi a vizinho para comprar o remédio, porque já a pessoa chega lá, o balconista da farmácia, me conhecer e alguém vai dizer que eu estou usando remédio para doido? Olha só o quanto a gente chega de preconceito, por mais que se fale. Terapia, psiquiatra, assim, muitas vezes o neurologista, a gente acaba tratando sim, né, as questões de saúde mental, mas você fala, isso aqui eu não dou conta, isso aqui você tem que ir pro psiquiatra. Doutora, eu vou não, psiquiatra, eu vou continuar com a senhora. Porque imagina na sala do psiquiatra eu encontrar uma amiga minha, vai dizer que eu estou doida ali na recepção, né, na sala de espera do psiquiatra. Porque ainda existe muito preconceito, né? Então, assim, resumindo, acho que a gente tem que vencer esse preconceito. As empresas, eu acredito que já está fazendo isso quando acolhe o seu colaborador, quando muitas vezes encaminha, porque você tem que identificar. Por que você não está produzindo? Está acontecendo alguma coisa? Você se isolou, você não está mais conversando com o seu amigo, né? Você se isolou, você chega lá, entra no automático, faz o que você tem que fazer, tchau, né? Vai embora, no outro dia volta do mesmo jeito. Então, assim, tem que ter essa identificação. Será que está acontecendo alguma coisa com aquele colaborador? Está irritado, está bravo, ele não fazia isso, agora está fazendo, ele produzia, mas só chega atrasado, vai embora, não dá. Então, assim, a gente tem que identificar. Né? E às vezes quem identifica, muitas vezes é no ambiente de trabalho, porque na maioria das vezes é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é do trabalho. Inclusive, né? entra lá e mata todo mundo depois. Sabe por quê? Né? Dependendo do que você faça, se você não estiver bem, como é que você vai fazer o seu trabalho que é para outras pessoas se você não está bem? Então isso tem que ser identificado, né? E o pior, eu acho que quanto mais a gente falar nessa questão assim, de ansiedade, da necessidade de tratar, que é uma doença como outra qualquer, né? Se você tiver que tomar remédio, tome. Por isso que tem que ter um tratamento, é um acompanhamento. Toma remédio pronto, não. É controlado o remédio? Sim, é controlado. Por isso que ele é controlado, que não é para botar na caixa d'água, né, para todo mundo. Por isso que é controlado, por isso que se faz o acompanhamento para ver até que ponto o paciente precisa, se ele não precisa, qual a dose que ele precisa, se ele se deu bem com aquele remédio, se teve que aumentar a dose, vai usar até certo ponto, depois a gente tira. Né? É uma doença como outra qualquer. Eu faço ao paciente, doutor, eu não quero não tomar esse remédio. Fica calmo. Se o senhor fosse diabético, o diabético eu uso muito o diabetes como um exemplo, porque o diabetes é uma doença sistêmica que tem um monte de complicações, né? Se você não faz dieta, não toma remédio, se precisar usar insulina, se você não tratar a doença diabetes, você vai ter todas as complicações da doença diabetes. Você pode ter AVC, infarto, amputação de membros, problemas renais, retinopatia diabética. Então você pode ter todas as complicações. Aí eu pergunto, você vai deixar de tomar a insulina? Não. Entendeu? Então eu tento fazer essa, né, essa comparação para o paciente entender que é um remédio, é um tratamento como outro qualquer. E vai ser pro resto da vida? Não sei, calma. Vamos começar a tratar, vamos ver como você vai responder, né? Vamos ver como você vai evoluir. E eu ainda digo assim, e se for pro resto da vida, toma, contanto que você esteja bem, né?
tratando, sem medicação, sua terapia, mas que você esteja bem como pessoa. Porque se você não estiver bem, você não vai trabalhar bem. Você não... Nossa, doutora, eu trabalho, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu cuido do meu filho, eu tenho que fazer isso pro meu marido adoeceu, eu tenho que... Né? Principalmente a mulher, né? A mulher tem primeira carga, segunda carga, terceira carga de trabalho, 200 cargas de trabalho. Mas imagina se esta pessoa que cuida de tudo e de todos, se ela não estiver bem, como é que ela vai cuidar? Não é verdade? Então ela precisa, ou seja, nós precisamos estar bem. Nós precisamos não ter preconceitos com a gente mesmo. Eu digo, se tiver, Fifia, tome, eu faça exercício físico, faça dieta, né? Tome remédio, faça tudo o que você puder fazer para você. Né? Acho que primeiro a gente tem que se olhar e a gente não pode ter preconceito também com o outro. Né? Principalmente no ambiente. Não, fulano não, mas fulano é tão chato. Alguém chegou, perguntou para ele, para ela, por que ele está chato? Por que ele está se isolando? Né? Por que ele está chegando atrasado? Por que ele está deixando de fazer alguma atividade? Será que alguém chegou nele ou nela e perguntou? Ou pelo menos avisar no RH. Né? Eu tenho essa concepção. Não é? Você não está fofocando. Você não está se metendo na vida do outro. Isso é uma tentativa de você ajudar o seu colega de trabalho. Né? Ou alguém da tua família. Tá? De chegar e dizer, fulano, tá tão assim, será que está acontecendo alguma coisa? Será que você não pode ajudar? Porque eu tentei, mas ele não me deu bola, né? E ele não quis ouvir. Então, assim, eu acho que isso é viver em sociedade, isso é o ter cuidado com o outro, não ter preconceito, não apontar, gente. Não apontar. Porque assim, não, eu vi ela com a receita azul ali dentro da bolsa dela. Eu vi ela, não sei não, hein? Tá usando remédio de faixa preta. Então, né? Senão eu teria perdido. Deus, eu tô plena. Isso, tô plena, é isso. Entendeu, gente? Eu digo assim, usar a medicação, né? Ansiolítico, antidepressivo, para qualquer outro tumor, a gente tem que entender que é para a saúde. Saúde mental faz parte da saúde como um todo. E hoje em dia, cada vez mais. Então, nós não podemos ter preconceitos. Tá? Então, acho que era o... A senhora ia falar do só por hoje? Como que funciona? Não, é assim. Nós da pastoral, da sobriedade, essa questão de drogadição, né, algumas dependências, eu digo que a gente vive o só por hoje. Amanhã é outro dia. Hoje eu consegui. Hoje eu dei conta. Hoje eu fiz. Hoje deu certo. Respira, amanhã é outro dia. Amanhã eu começo. Porque senão, isso aí no ponto de algumas doenças, né? Se você vive amanhã, vive depois você recai. Você não dá conta. Você não dá conta nem o de hoje, nem o de amanhã, nem o de depois. Né? Então, entender esse só por hoje, eu brinco assim com os pacientes, às vezes é um macete. Né? É difícil, não é fácil. Mas é uma forma de você se controlar. Você, não, só por hoje eu fiz, só por hoje deu certo. Vou dormir, amanhã é outro dia. Amanhã eu vejo o que eu tenho para fazer. Hoje eu não dei conta disso. Mas amanhã eu vejo. Né? E aí você vai programando, vai se criando um novo hábito na sua vida. Né? Porque se você for querer, você tem 500 coisas para fazer. Aí você deu 400. Você fez. 100 ficou faltando. Pronto, vou morrer porque 100 eu não fiz e pronto. Aí você quer morrer porque mas você fez 400. Por que você quer morrer por causa de 100? Não, entendeu? Então aí, não, só por hoje. Hoje eu fiz 400, amanhã outro dia. Tá? Então não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigada. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Se deixar falar,